Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a origem da Igreja Pentecostal, ou a Igreja Pentecostal, ou o movimento pentecostal, a partir da sua origem. Claro que nós não vamos, eu até queria mostrar para vocês alguns livros, mas acaba que eu estou gravando esse vídeo aqui da casa da minha irmã, então não estou tendo acesso à minha biblioteca. Se você não conhece o canal, né, um canal voltado para ciência da religião e teologia, esse vídeo aqui dialoga com as duas áreas do conhecimento religioso, né, que é a teologia, no caso a teologia pentecostal, e dentro da ciência da religião, um dos ramos religiosos do protestantismo, do evangelicalismo brasileiro, com uma observação. Muitas vezes esse tema é interessante de ser abordado pelo seguinte: muitas vezes quando nós falamos sobre igreja evangélica, uma coisa que se vem à cabeça é que todas as igrejas elas são iguais, ou mesmo qualquer religião. Por exemplo, o budismo, existem várias vertentes do budismo, e muitas vezes as pessoas conhecem um conceito, conhecem uma ideia, conhecem um rito, um mito, um símbolo do budismo, e acham que significa a mesma coisa, toda essa bagagem religiosa é a mesma coisa. E não é. Da mesma forma no cristianismo, né? Existem vertentes, existem modos interpretativos, né? Sendo que para o cristianismo a Bíblia ela é a sua regra de fé, né? Com exceção do catolicismo romano, que a sua base de fé é o magistério, né? Aquilo que os grandes teólogos escreveram ou proporam, e o Papa traz como nas suas bulas papais. A tradição também tem peso, tudo aquilo que a igreja construiu como objeto de fé, e a Bíblia. Então são três objetos. No cristianismo protestante, a partir da reforma, a Bíblia passa a ser a base, inclusive um dos seus slogan, que é os 5 solas, e entre um deles é o sola das Escrituras. As Escrituras ela tem autoridade. Porém, mesmo assim, independente disso, cada vertente do evangelicalismo ou dos evangélicos ou dos protestantes, podemos dizer assim, né, tendo uma visão bem ampla, tem uma interpretação diferente das Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre a origem do movimento pentecostal ou da igreja pentecostal, né, e vamos partir da interpretação que a igreja pentecostal dá às escrituras, e em especial uma das suas áreas, que é a pneumatologia, que é nada mais nada menos do que a doutrina do Espírito Santo. Então vamos começar pelo movimento pentecostal, entendendo que é um movimento cristão, né, como falei, uma vertente do cristianismo, né, que vai ter como base, nós vamos explorar um pouquinho isso, que é o dia de Pentecostes, onde tudo aconteceu, né? E entendendo que, como eu falei, a partir do cristianismo, o cristianismo vai ter várias interpretações das escrituras, ou uma hermenêutica, né? Uma visão interpretativa, né? E no caso do pentecostalismo, ela tem uma visão interpretativa diferente da visão histórica, né? Que são as igrejas mais tradicionais, duas delas que são a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem uma concepção interpretativa diferente na sua pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, que a Igreja Pentecostal tem. Então, assim, para nós falarmos sobre a Igreja Pentecostal, nós temos que ir à sua origem. Por mais que exista até mesmo no John Wesley uma efervescência, pronto, uma coisa que nós precisamos entender. O pentecostalismo também trouxe o sentir. O que isso quer dizer? Que as igrejas históricas elas não têm essa ênfase tanto no emocional, é mais doutrinal, e os cultos eles são uns cultos mais eu diria enxuto, mas são cultos mais a um olhar mais comparado pentecostalismo com as igrejas
de vertentes pentecostais, as igrejas, a visão histórica é uma visão fria para os pentecostais, porque não tem esse movimento, essa entrega ao sentir, né? Então é uma das grandes diferenças, além da hermenêutica pneumatológica, que é esse sentir. Então, como eu falei, antes já haviam não o movimento pentecostal, que nós vamos encontrar um marco aqui em 1906, vamos falar sobre isso. Mas a questão do próprio, desse avivalismo, por exemplo, podemos dizer assim, esses avivamentos e que são pautados para um sentir, né? Até mesmo Jonathan Edwards, ele pregou um sermão onde, caso não esteja enganado, pecadores na mão de um Deus irado, onde as pessoas ouvindo o sermão se seguravam na cadeira, sentindo ali abraçando aquela mensagem, gerando na mente das pessoas um temor, né? Como o próprio John Wesley também, né? Também teve esse momento, e durante a história vários momentos foram pautados por essa efervescência, por esse foco em um marco mudando, que trabalha a mente das pessoas de uma forma mais enfática, gerando sentimentos, né? Que é o que a religião faz. As religiões, elas produzem um sentir, né? E quando nos voltamos para o movimento pentecostal, nós vamos começar então com um marco desse movimento a partir de 1906, né? Isso em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, né? E esse movimento ele vai durar por um período, né? Tem até um livro que eu recomendo, eu acho que é o William Seymour, o título do livro, que vai contar um pouco dessa história. Mas eu tenho várias obras que tratam sobre isso, apenas não estou com elas aqui em mãos porque estou gravando de outro lugar, estou gravando da casa da minha irmã. Então, esse movimento vai durar de 1906 até 1909, né? E o cara que vai dar que vai iniciar tudo isso, né? Antes já houve algumas coisas, mas o marco que eu quero tratar é a partir de 1906, com William J. Seymour, que era um pregador, né? Um pregador afro-americano, e a sua mensagem a sua mensagem central tem como foco o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Ele vai dar início ali, né, em Los Angeles, na rua Azusa, né, esse movimento que com foco exatamente no batismo com o Espírito Santo e no falar em línguas. E esse avivamento vai começar a atrair pessoas de diferentes classes, né? E como também denominações começam a ver esse movimento com um olhar assim de querer também se apropriar disso, né? E aí o foco era buscar uma experiência mais profunda com Deus, né? Então William Seymour, ele deu origem a esse movimento, né? Na rua Azusa, tendo como base o livro de Atos, né? Que é bom entender que para a igreja pentecostal, ela considera o batismo com o Espírito Santo essencial, que é um fator determinante para a hermenêutica, né? Tanto histórica, das igrejas históricas, como a compreensão do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, né? Que vai ter como uma das principais diferenças que as igrejas históricas acreditam que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, caso não esteja enganado, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, né? Eu não estou com uma Bíblia aqui, aliás, estou com a Bíblia que ela está servindo de cálcio aqui para o telefone. Mas é esse texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, onde diz que todos são batizados com o Espírito Santo. Então a igreja histórica, ela acredita que todos são batizados com o Espírito Santo a partir do momento que crê. Os pentecostais, pode acontecer esse batismo, mas no entanto tem que haver a evidência de línguas, senão vai ser uma segunda bênção após a convenção. E esse batismo com o Espírito Santo, né, ele é considerado, ele é
ele é chamado também, né, de fenômeno carismático, né, e a característica maior vai ser a glossolalia, né, que é conhecido como o dom de línguas, registrado em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 10, vou depois se dar uma conferida, né. Então, o pentecostalismo ele vai começar a se propagar, né, a partir da Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, né, e ele vai se espalhar rapidamente, como eu falei, outras denominações vão abraçar essa experiência diferente com o Espírito Santo, né, e ele também vai se propagar através da Church of God em Cristo, né, e ele vai vai evoluindo bastante, e principalmente pelo William Seymour também ser de matriz africana, né? Principalmente dentro da comunidade afrodescendente, ele vai ter essa expansão. Uma das igrejas que vai também, uma das igrejas que vai ser bem popular, e caso não esteja enganado, no Brasil é a maior igreja pentecostal do Brasil, que é a Assembleia de Deus, esse movimento vai se popularizar, né? E principalmente aqui na América do Sul, como também em outros países, né, vai se tornar popular as Assembleias de Deus, em países como no Chile, o próprio Brasil, onde, caso não esteja enganado, hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação do Brasil, né? Aqui em Natal, onde eu moro, com certeza é a maior denominação, né? Mas ela se propaga também no Chile, Brasil, Indonésia e na África do Sul, né? Já a partir de 1945, né, vai ser organizado grandes missões, né, missões populares, e onde esses pregadores pentecostais, né, vão utilizar recursos e técnicas, e sempre com a base nesse batismo com o Espírito Santo e nessa evidência de língua. Também vale registrar também a conferência mundial pentecostal, né? Essa conferência ela acontece a cada 3 anos, e para você ter ideia, desde 1949, em diferentes cidades do mundo, né? Trazendo essa ênfase ao movimento, ao Pentecoste e a descida do Espírito Santo com a evidência de línguas. Eu acho que também cabe aqui, eu até coloquei aqui como roteiro, que a gente entenda o termo pentecostal, né? E o termo pentecostal vai ter origem no termo Pentecoste. E o que era o Pentecoste? O Pentecoste era uma festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa, né? Que ia encerrar exatamente o ciclo das festas judaicas, né? E no Pentecoste é onde vai se comemorar a descida do Espírito Santo, né, sobre os apóstolos ali, aquelas pessoas que estavam reunidas, né? E ali no evento vai surgir línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, daquelas pessoas que estavam ali, e aí é onde as pessoas recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. No caso Atos 2 ali tinham várias nações, e as pessoas que ouviam as línguas entendiam ali na própria língua de onde eles vieram, né? Várias nações se reuniam, judeus vieram para comemorar essa data. E aí a questão hermenêutica é se se eles falaram, essas línguas foram convertidas, o ouvido das pessoas para entenderem, ou se eles falaram a língua daquelas pessoas que estavam, das nações daquelas pessoas onde elas viviam e vieram até ali. A base bíblica para o pentecostalismo é Atos, no capítulo 2, e o versículo 1 até o versículo 13. Depois você dá uma analisada nesse texto e coloca aí no Google várias interpretações, que você vai ver como que as igrejas históricas interpretam, né? E inclusive uma das abordagens das igrejas históricas sobre Atos é que as igrejas Atos é um livro histórico e não pode ser concebido como um livro doutrinário, né? E já para os pentecostais usam como doutrina aquele evento, e que aquele evento, não só aquele, mas caso não esteja enganado, aconteceram mais em 4 momentos diferentes, e esse batismo com a evidência de línguas, são um total de 4 eventos em Atos dos Apóstolos, caso não esteja enganado.
a igreja, as igrejas pentecostais, elas são sempre consideradas como igrejas carismáticas, inclusive a Igreja Católica tem um movimento de renovação carismática, onde eles também falam em línguas, né? E o foco é exatamente revelações e manifestações através do Espírito Santo, né? Agora, como eu falei, existe diferença entre as igrejas históricas e as igrejas pentecostais, né? Principalmente com relação à evidência do dom de línguas, né? Que alguns, inclusive, das igrejas históricas acreditam que os dons cessaram, foram só para aquele momento e depois cessaram, né? Como a igreja pentecostal não, já acredita como doutrina, então os dons eles são continuistas, acreditam que os dons ainda continuam, né? Aí também com referência à questão do batismo no Espírito Santo, quando ele acontece. Se ele acontece para os históricos no momento que acontece a convenção, podendo ou não haver a manifestação dos dons de língua, principalmente porque os dons cessaram, né? Então a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ou posterior, né? Em um outro momento, como os pentecostais. Pode acontecer naquele mesmo momento da convenção, pode acontecer em outro momento, considerando uma segunda bênção, né? E aí os históricos trabalham com enchimentos do Espírito Santo, mas não focado tanto no dom de línguas. Para a gente finalizar o vídeo, né, eu quero falar aqui, voltar para o movimento pentecostal, abandonar um pouquinho as igrejas históricas e a gente falar um pouquinho sobre as três ondas do movimento pentecostal, né? O movimento pentecostal ele vai começar no Brasil 1910, eu peguei aqui alguns pontos, né, dividido em três ondas, né, dividi aqui em três ondas, que é como é dividido na verdade, né, já em três ondas o movimento pentecostal, e eu acho que já devemos estar chegando numa quarta onda, né, que é as igrejas pentecostais cultas, né. E esse movimento das igrejas cristãs no Brasil pentecostal vai ter o seu início com a Congregação Cristã do Brasil, que vai acontecer, que nós chamamos, essa é a primeira onda, né, desse movimento, que é a Igreja Cristã do Brasil, e 1911, no caso, a Assembleia de Deus, com Daniel Berg e Gunnar Vingre, né. Já a segunda onda, ela vai começar em 1951, né, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, 1955 com a Igreja Brasil para Cristo e 1962, ainda na segunda onda, com a Igreja Deus é Amor, né, na segunda onda. E aí nós chegamos, nessa segunda onda nós temos na primeira onda o batismo com o Espírito Santo, a volta de Jesus, a continuidade dos dons, todos vão ter, mas a volta de Cristo. Na segunda onda nós vamos ter já um movimento de cura, um movimento mais voltado para grandes cruzadas e que é como Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, né? E nós temos aqui a terceira onda, que eu separei três igrejas, a Igreja Deus é Amor, 1962, né? Na terceira onda nós temos um neopentecostalismo, né? Um novo pentecostalismo, né? Que tem como seu foco também os dons, mas a teologia da prosperidade, a confissão positiva, né? Os milagres, a manipulação, não diria manipulação, mas diria assim, a manifestação dos demônios durante os cultos, que aí vai começar com a Igreja Universal do Reino de Deus, 1977, com o bispo Edir Macedo, né? A igreja, caso não esteja enganado, ele é cunhado, o R.R. Soares, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus, 1980, 3 anos depois, né? E a Igreja Mundial do Poder de Deus, que vai ser com Valdomiro Santiago, 1988, né? E eles três estão entrelaçados, né? Tem uma conexão entre esses três personagens históricos, né? Tanto Edir Macedo, quanto o R.R. Soares, quanto o Valdomiro Santiago, e seguem essa vertente neopentecostal. Eu acho que uma quarta onda, para a gente finalizar o vídeo, também está surgindo por aí, que é uma
uma conexão com as religiões de matriz africana, trazendo os cultos, os ritos, né, que acontecem nas casas de culto, os terreiros, né, do candomblé, da umbanda, para dentro desse novo, eu acho que uma quarta onda, que poderíamos ter uma nomenclatura talvez, né, um sincretismo pentecostal, que é essa conexão com as religiões de matriz africana, e trazendo, apesar que a Assembleia de Deus já tem as bandinhas, que tem os instrumentos de percussão, que tem uma conexão com as religiões de matriz africana, que dentro do seu culto tem os instrumentos de percussão, que os instrumentos que trazem invocação ali, para fazer essa conexão com os orixás, para que eles venham, incorporem ali os seus guias, né? Então, dentro das igrejas pentecostal, nós já temos isso, nessa quarta onda, que eu consideraria esse movimento ali mais sincrético com as religiões de matriz africana. Então é isso, né? Abordamos um pouquinho, trabalhamos um pouquinho a origem do pentecostalismo e a sua chegada ao Brasil a partir de 1910, né? Trouxemos o seu personagem principal, que é o William J. Seymour, né? E quando se deu início a esse movimento nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas, né, para que o vídeo possa ser assistido também, ser apropriado por outras pessoas também e adquiram conhecimento. Como também dá o teu joinha aí, se eu gostei ou não gostei. E se inscreve no canal se você não é inscrito, é importante para fazer o canal crescer e para nos ajudar a divulgar esse trabalho, esse projeto voltado para a ciência da religião e teologia. Então é isso, que Deus possa nos conceder sua graça, né? Já que estamos falando de cristianismo. É isso e até o próximo vídeo.